Fala galera, professora Flávia Queiroz na área e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre anotações em cuidado, anotações em saúde, enfermagem, cuidadores e etc. Esse é um tema que sempre surge na aula, causa rebuliço, causa uma pane no sistema de todo mundo. O que anotar, como anotar, não sei sigla, não conheço terminologias em saúde. E aí hoje eu vou desmistificar algumas coisas. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que você precisa treinar, tá? Anotação em enfermagem envolve algumas habilidades, que são conhecimento de língua portuguesa, conhecimento de terminologias em saúde, conhecimento de técnica, conhecimento de exame físico, anamnese, exame físico. Nós vamos precisar de dados para que a gente consiga preencher as lacunas aí da nossa anotação, tá? Então, antes de mais nada, já saiba disso. Você vai sair dessa aula com uma base boa? Vai, mas você vai precisar anotar, você vai precisar treinar, executar. E como eu faço isso, prof? Eu faço isso treinando. Então já deixo aqui para vocês de antemão minha dica, tá? Elaborem aí um caderninho, uma agendinha. Essa daqui foi a que eu criei, olha que coisa mais linda, para os meus alunos, né? De presente, com a logo do cuidador aqui e com uma frase bem marcante, que é bem conhecida, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Esse livrinho aqui da Pro, que a Pro Flávia Queiroz deu para os alunos dela, ele tem como objetivo fazer com que os alunos busquem conhecimento, treinem o que eles aprendem em sala de aula. O que vocês aprendem aqui comigo nos vídeos e em outros canais de comunicação, vocês precisam executar, vocês precisam treinar, senão não vai sair bom, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos pra frente, que é pra frente que a gente anda. Bom, primeiro de tudo, ó, vamos ver se o trem tá travando aqui já. Sempre dá um pane no sistema, tá, gente? Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês a resolução do COFEN. Para quem não conhece, o COFEN é o Conselho Federal de Enfermagem. Ele coloca para nós aí no ano de 2012, mais precisamente na resolução 429, a disposição da obrigatoriedade das nossas anotações. Então, ele coloca como ela deve ser, como nós temos que fazer e coloca a obrigação dos serviços de saúde de dispor aí de um prontuário, tá? O prontuário ele é um documento do paciente, ele pode ser tanto físico quanto digital, mas nós temos a obrigatoriedade de ter nos serviços de saúde o prontuário do paciente e o profissional tem a obrigatoriedade de preenchê-lo, de anotar nesse prontuário. Bom, então como que vocês vão entender? As pessoas que cuidam em casa, em domicílio, né, por serviço de home care, os cuidadores, que são a maioria dos meus alunos. Para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu trabalho como professora de cuidador de idosos há bastante tempo. Então, a maior parte dos meus alunos trabalha em domicílio. E aí, muitas das vezes, chega lá e não existe um prontuário desse paciente. Eu oriento que vocês elaborem junto à família, conversem com a família, fala da importância de ter um documento, de ter um caderno mesmo, um espaço onde vocês colocam tudo o que acontece com esse paciente, tá? Porque isso é um documento do paciente, nós vamos ter documentadas as alterações, a condição clínica, o que você fez, o que você deixou de fazer. E bom, o COFEN coloca para os enfermeiros, profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros, a necessidade da gente registrar em prontuário, tanto de papel quanto digital, quanto eletrônico, o nosso processo de cuidado, seguindo aí a sistematização da assistência de enfermagem. Mas se você não é um enfermeiro, não é técnico ainda, né, que a maioria que começa na profissão pretende progredir, entenda e leia-se como obrigado também a anotar os seus cuidados, as suas cautelas, tudo que você fez, deixou de fazer em intercorrência com o seu paciente, tá? Então isso aqui foi só a título de conhecimento. Para quem vai fazer concurso, às vezes costuma cair para o pessoal da enfermagem, tá? Então é um documento grande, depois dei uma lida lá. Nem é tão grande assim, tá? Eu coloquei as principais anotações. Bom, mas aí o que nós vamos levantar aqui? As anotações de enfermagem. Por que devo fazê-las? Por que fazê-las? Por que não fazê-las? Fazê-las, né? Então, nós vamos ter nessas anotações uma fonte de informações que vão mostrar os cuidados que a gente está realizando, né? Então, entendam o seguinte, vou até tirar os óculos para falar com vocês sobre isso.
Quando eu faço um serviço, uma atividade, eu preciso garantir que essa atividade está sendo executada. Como eu garanto isso? Indo lá e executando a atividade, não é mesmo? Então, eu vou lá e ofereço cuidado à demanda daquele paciente, eu vou suprir, seja de alimentação, seja de uma massagem de conforto, qualquer dessa demanda. Mas eu preciso também deixar documentado que eu fiz essa tarefa. Então, o meio que nós temos que dispor para documentar essas atividades são as anotações. Entenda que as anotações, elas são suas aliadas, elas vão mostrar a qualidade do seu serviço. A gente observa muito das características desse profissional, se ele é um profissional engajado, se ele é comprometido com o trabalho, se ele sabe do que ele está fazendo, olhando as anotações. Então, as anotações de cuidado, elas são a sua identidade. Como você faz essas anotações, se ela tem rasura, se ela é mal feita, se ela é feita pela metade, se ela não é feita, vai dizer sobre você enquanto profissional. Então, as anotações, elas são de extrema importância para que você consiga aí desenvolver um ótimo trabalho para o seu paciente. Então, faz parte desse combo, né, que é o cuidado. Bom, então, para isso, nós temos que realizar essas anotações de forma rotineira, né? Então, todos os dias, de acordo com as tarefas que são desenvolvidas. E nós vamos fazê-la em quê? Em um prontuário específico ou num caderno comum, tá? Então, já sugeri para vocês a elaboração de um caderno para que a gente tenha aí todas as anotações, tá? E esse caderno, ele é do paciente, o prontuário, ele é do paciente. Os profissionais vão anotar de acordo com o decorrer do seu plantão e das suas atividades, beleza? E aí vem aquela grande questão, o que eu anoto nesse prontuário? Então, nós vamos anotar tudo que envolve o paciente, mais especificamente. Fala mais específico pra gente, porque você às vezes coloca uns negócios sem falar rápido e a gente não entende. Vocês vão anotar a situação clínica do paciente. Então, como eu encontrei esse paciente? Cheguei na casa, o paciente estava cianótico. Cheguei na casa, o paciente estava com uma lesão por pressão, grau 1, que começou agora. Então, quais são as situações clínicas desse paciente? O que mais eu anoto? Sinais vitais, glicemia e demais coletas de dados. Então, tudo que eu coleto e avalio nesse paciente tem que ser registrado. Medicamentos ofertados, eu ofereci? Não ofereci? O paciente apresentou êmese, apresentou vômito depois do medicamento? Tudo isso precisa ser relatado, tá? Ele está se alimentando? Ele está se hidratando? Eu estou conseguindo oferecer água pela sonda? Não é pela sonda? É via oral? Está tendo algum desconforto? Então, o que está acontecendo em relação a esse paciente? Ele está dormindo? Não está dormindo? Tem inquietação? As eliminações, está evacuando? Está apresentando diurese normal, em fralda, sonda? Como que está o xixi desse paciente, né? Teve alguma intercorrência? Então, o paciente caiu? O paciente apresentou uma síncope, né? Um desmaio. O que aconteceu nesse plantão de diferente, né? Então, tudo que é intercorrência, a filha houve uma agressão, eu presenciei uma violência, isso precisa ser documentado, tá? Queixas, o paciente falou que tá com dor? Dor onde? Em que momento é essa dor? Então, todas essas informações têm que ser relatadas. Todos os procedimentos, né, gente? Então, convém dizer banho, troca de fralda, mudança de decúbito, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as lesões por pressão, né, muito conhecida pela maioria como as escaras, elas acontecem em decorrência da falta de, também, obviamente, um dos principais motivos, né? Da falta de mudança de decúbito, mudança de posição do meu paciente. Então, se eu fiz a mudança conforme preconizado a cada 2 horas, eu preciso deixar isso claro, tá? Isso é meu respaldo legal. Caso essa família entre com uma ação na justiça, entre com um processo contra a instituição que você trabalha ou contra você mesmo, né, enquanto profissional, você tem o respaldo do documento do paciente, do prontuário do paciente, perfeito? Então, é isso que nós vamos anotar para que você já tenha uma ciência. Eu sempre falo da importância de conhecer terminologia em saúde, mas sempre ficam, né, me perguntando, gente, mas como que vocês sabem tanto? Vocês que trabalham na área da saúde sabem tantas terminologias, tantas siglas, tantos nomes. Nós sabemos que a gente trabalha com isso o tempo todo, né? Então já tem um tempo longo de prática. Eu trabalho com saúde desde 2000, sei lá, desde que eu entrei na universidade. Então são anos de prática, anos de convivência. Você não vai aprender isso de uma noite para o dia. Fica calmo, relaxa.
tá? Então a gente aprende com o tempo, mas vá procurando terminologia na internet, vai procurando um pouquinho das siglas para que você consiga utilizá-las de forma adequada e também interpretar as evoluções dos seus colegas. Às vezes a gente precisa de uma informação que o meu colega do plantão da noite, por exemplo, deixou no prontuário do paciente. Se eu não consigo interpretar o que ele diz, né? Então, se ele coloca lá, por exemplo, que o paciente apresentou hematúria, se eu não sei que hematúria é a presença de sangue na urina, como eu vou conseguir interpretar essa informação? Não vou conseguir interpretar. Então, tentem sempre dar uma pesquisada nas terminologias. Eu sempre coloco muito isso em aula, em cursos, né? Apesar de parecer um conhecimento extra demais para o cuidador, né? Às vezes os meninos ficam meio de cabelo em pé, vocês ficam de cabelo em pé, falam, nossa, muita coisa. Mas isso é muito importante, é um diferencial que só vocês vão ter. Então, só os alunos da Prof. Flávia vão ter esse diferencial, porque muitas pessoas, muitos profissionais não se preocupam em ensinar isso, acham que é avançado demais, mas eu já acho que é o básico para você fazer uma interpretação do seu paciente, tá? Então, se quer oferecer cuidado, ofereça com o melhor que você consegue, beleza? Coloquei algumas siglas para vocês aqui que são muito básicas, tira print da tela aí, depois vai olhando, tá? Que são muito importantes. Então, aqui nós temos siglas de algumas doenças, né? PA de hipertensão arterial sistêmica, nós temos PA de pressão arterial, pulso, frequência cardíaca, que são a mesma coisa, se referem aos batimentos do coração, glicemia capilar, você pode encontrar também GJ, né, que é glicemia de jejum, SSVV de sinais vitais. Então, nós temos aqui algumas relacionadas a sinais vitais, outras relacionadas a posicionamento, né, decúbito dorsal, paciente deitado, decúbito lateral, direito e esquerdo, decúbito ventral, uso de sonda, SIC, que a gente usa muito para evitar repetição de texto. Então, eu começo a fazer um texto falando, familiar do paciente relata. Em algum momento, eu posso utilizar SIC. Lembrem-se que evolução, anotação de enfermagem é um texto, é uma redação. Como toda redação, ela deverá ter início, introdução, meio e fim. Né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nossa, mas eu tenho que me lembrar de redação? A gente precisa se lembrar de fazer um texto coeso, um texto coerente e coeso. Então, ele precisa iniciar, desenvolver e terminar, tá? Para que nós tenhamos aí um bom entendimento, né? Uma boa leitura do texto que vocês vão desenvolver, perfeito? Então, aqui tirem print dessa telinha aí, depois vocês vão treinando, para que vocês não esqueçam. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo de anotação e aí eu vou reiterar, né? Como nós podemos fazer uma anotação legal do nosso paciente, né? Então, eu vou pegar aqui alguns dados que estão nesse texto e depois a gente constrói um textinho junto, beleza? Então, às 7 horas, o que é isso? Eu iniciei o meu plantão às 7 horas. Informação importante. Quando eu faço uma anotação de enfermagem, uma anotação de cuidado, tá? Eu falo sempre de enfermagem, mas associei cuidador infantil, cuidador de idoso. Quando eu faço uma anotação, eu preciso que essa anotação siga um texto corrido, sem falhas, sem espaços, tá? E que a gente não salte linhas e sempre assine ao final de cada anotação. Então, às 7 horas, o que eu fiz? Ao final dessa anotação, eu preciso assinar. Tá? Vocês vão ver que aqui eu termino com segue sob cuidados, porque eu fiz no computador, então não coloquei minha assinatura. Mas se eu fizesse isso num caderno, num prontuário físico, eu teria que obrigatoriamente ter feito um traço, se terminasse no meio da linha, um traço até o final e assinado, tá? E carimbado também, né? Para os profissionais da enfermagem tem que ter o carimbo com corém, para os profissionais do cuidado, geralmente a gente elabora um outro tipo de carimbo, né? Que tem aí o CBO da profissão cuidador. Então, percebam que aqui eu coloco o que eu vejo no paciente quando eu inicio no plantão. Então, eu encontro meu paciente no leito, então ele estava deitado. Né? Esse paciente estava deitado em que posição? Decúbito dorsal. Ele respirava como? Ele respirava ar ambiente, ou seja, estava sem dispositivo. E ele estava estável. É difícil escrever isso? Não, gente, né? É uma anotação simples que fala para mim, ó, esse paciente não tem nenhum dispositivo para respirar, ele estava deitado no leito e ele estava estável, tá? Além disso, a gente coloca que ele mantém uma dieta com boa aceitação, né? Uma dieta em sonda nasogástrica. Tá evacuando, tá eliminando urina, onde? Em fralda, também não tem alterações. A cuidadora, segundo informações coletadas da cuidadora do período noturno ou da cuidadora da noite, a paciente teve boa noite de sono, segue sob cuidados, tá? Aqui eu já poderia aferir os sinais vitais e colocar nesse mesmo momento.
né, se eu tivesse feito ou não, tá? Então, vocês têm que ter esses cuidados de colocar os dados bonitinhos. Então, a gente constrói uma anotação de acordo com o que eu vejo no paciente. É óbvio, novamente, vou reiterar, que quanto mais conhecimento eu tenho de clínica, né, de avaliação do paciente, então, se o paciente está hiperemiado, né, o que é isso? Eu posso utilizar esse termo. Né? Se eu não tenho conhecimento e observo que o paciente está hiperemiado, né, eu posso notar que ele está vermelho, tá? Mas não há uma terminologia, uma linguagem adequada e comum no serviço de saúde. Eu sempre comento com os meus alunos em sala de aula que eu ficava brava na época, mas depois eu entendi que se me copiavam é porque estava bom. Em algumas vezes eu já vi alguns médicos copiarem a minha evolução e acrescentarem apenas os dados que eles fizeram de avaliação nova. E muitas das vezes que tinha esse acontecido eu ficava brava, né? Porque eu conseguia ver o prontuário do paciente, mas depois eu entendi, não, ele copiou porque ficou uma evolução completa. Tá? Então, a nossa evolução ela tem que ser o mais completa. E a forma como eu evoluo, toda essa anotação a gente chama de evolução, a forma como eu evoluo diz muito sobre o profissional que eu sou. Tá? Então, se eu tenho uma evolução com rasura, uma evolução descuidada, uma evolução sem conhecimento, que não mostra que eu domino a minha área, isso daí vai com certeza ser um reflexo do profissional que eu sou. Então, façam aí a evolução de vocês o mais completa possível. Treinem, né? Às 7 horas eu fiz isso. Então, ao final disso aqui, eu preciso de assinar, que é a minha assinatura, tá, gente? Aí, às 8 horas, essa linha aqui, ela só existe para facilitar a leitura de vocês, tá? Na vida real, essa linha não existe. A gente segue o texto corrido. Então, logo abaixo de 7... eu coloco 8, perfeito? E aí aqui, ó, vocês viram que terminou aqui, ó, eu ofereci os medicamentos da minha paciente, eu tenho que passar um traço e assinar e carimbar aqui, tá? Aqui é a minha assinatura, vou deixar claro que essa aqui é a minha assinatura. Mesma coisa nisso. E aí a gente faz a evolução de acordo com todos os cuidados e ocorridos que acontecem naquele plantão. Então, treinem, gente, treinem aí. Eu sempre brinco, não usem palavras que vocês não conhecem. Se eu nunca escrevi imprescindível, eu vou escrever imprescindível nesse momento da anotação, por quê? Né? Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, que é o celular, que nos dá a opção de pesquisar terminologias, né? Então, pesquisar palavras corretas ou inadequadas, para que a gente consiga construir um texto de qualidade, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês consigam anotar e deixe aí um exemplo no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo de uma anotação que você faria. Então, já pode seguir mais ou menos parecido com isso aí. 7 horas, encontra o paciente, assim, cria aí na sua cabeça um tipo de paciente, deixa aqui no comentário que eu vou curtir e vou te dar as minhas dicas. É isso aí, um beijo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, vai ter sempre mais vídeos aqui, tô chegando agora, então não estranhem a minha cara, tô em casa, mas gravando conteúdos para vocês. Quem não me conhece, eu sou a Prof. Flávia, sou enfermeira, especialista em saúde da família e docência, trabalho com docência, com alunos e com ensino há muito tempo e vou estar sempre por aqui. Um beijo e tchau! Agora eu vou aprender a finalizar esse vídeo.